Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6/12, nós vamos meditar de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar, sobre bênçãos espirituais. Este é o objetivo do livro de Efésios, E Efésios, ele foi escrito por Paulo, ele mesmo declara no início do seu livro, como apóstolo de Cristo, e ele vai escrever em prisão, isso mesmo. Lembra que em Atos, lá no capítulo 28, nós falamos um pouco da prisão de Paulo em Roma? Ele ficou um tempo preso em Cesareia, não é? E foi ouvido ali, ficou aquele tempo ali, e ele apelou para César e foi encaminhado a Roma. E em Roma ele vai ficar numa prisão domiciliar, numa casa alugada por ele mesmo, E ele fica aguardando o julgamento nessa prisão domiciliar. E é nesse momento que ele escreve a carta para os irmãos em Éfeso, Éfeso era uma cidade muito importante porque ela fazia uma ligação, entre a parte ocidental e a parte oriental de Roma. Então ela era uma das principais capitais ali de Roma. E essa cidade, ela foi evangelizada, E Paulo agora vai escrever a esses irmãos com foco de falar sobre aquilo que eles estavam experimentando, quem eles eram em Deus, As bênçãos espirituais destinadas, Através de Cristo para ser experimentado por estes irmãos, Então, nós vamos falar muito, e Efésios, ele vai despertar isso em nós, Aquilo que está em Deus para nós, aquilo que foi conquistado por Jesus para nós vivermos aqui nessa terra. Então, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí o primeiro título aqui é As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o dom, o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente, nos amando. Olha que coisa extraordinária, a graça abundante de Deus derramada através de Jesus ali na cruz do Calvário, O qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então, Paulo vai tentar mostrar isso aos irmãos em Éfeso, Essa sabedoria, esse entendimento da graça de Deus, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu, sabe aonde? Em Cristo Jesus, E aí ele fala, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, E aí ele vai falar logo sobre as ações de graça e oração. Olha só, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no seu amor, que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os na minha oração. Olha que lindo isso, Então, Paulo nutria os irmãos em oração. Ele orava pelos irmãos diante do testemunho daquilo que ele ouvia falar dele. Peço a Deus, nosso
Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha, isso nós precisamos orar sobre a nossa vida, para que o Senhor nos dê, como Paulo orava sobre os irmãos em Éfeso, ele dê a nós, né? Esse entendimento, esse espírito de sabedoria e de revelação para termos o pleno conhecimento dele, né? E aí ele fala: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza gloriosa, a herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Que coisa linda, né? E aí, né, nós podemos ver que no capítulo 2, ele vai falar sobre a nova vida em Cristo, que você só vai experimentar essa dimensão de bênção se você estiver pronto, se você tiver tomado a decisão por esta nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe e o poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só, né? Existe um espírito maligno atuando nos filhos da desobediência. Ele fala: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, né? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamento, como outros eram por natureza merecedor da ira, né? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E aí ele fala: Deus no Cristo, como ainda mortos em transgressão, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar na eras do que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de obra para que ninguém se glorie, ninguém se ache melhor do que o outro, né? E aí ele fala da nova humanidade em Cristo. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados, né, incircuncisos, pelo que se chama circuncisão, feita no corpo por mão de homem, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus neste mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante ao sangue de Jesus. Por isso, ele é a nossa paz, o qual ambos faz e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança, o qual dele era criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz, né? E ressuscitou com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade, né? Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto. Então ele fala aqui sobre o alcance da morte de Jesus, não só sobre os judeus, mas também sobre os gentios, né? E é extraordinário como ele fala, né, que ele mesmo é apóstolo entre os gentios. É o capítulo 3. Por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, olha só,
a Cristo Jesus em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo, né? Então aqui ele vai falar sobre aquilo que ele foi destinado, aquilo que ele foi recebeu de Deus como propósito, né? Como ministério a desenvolver aqui nessa terra. Ele vai falar sobre o apostolado dele aos gentios, né? E ele vai falar no segundo momento sobre a oração dele incessante pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante de Deus, de qual recebe o nome toda a família do céu e da terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo, no seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Nos fortalece. Como Paulo orava aos irmãos em Éfeso, eu oro nesta manhã para que sejamos alicerçados, sejamos fortalecidos na força do teu poder, para prosseguirmos nessa terra, cumprindo o teu propósito, sabendo que o Senhor morreu para que assentássemos contigo nos lugares celestiais e vivêssemos aqui na terra, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão do céu. Consagramos a ti tudo que somos e tudo que temos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.